Vamos conversar hoje sobre os elementos químicos da tabela periódica. Um elemento químico é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Atualmente, são reconhecidos cerca de 118 elementos químicos. Alguns apresentam propriedades semelhantes, já outros propriedades bem diferentes. Cada elemento químico é representado por um símbolo, e para escrever esse símbolo existem algumas regras. Alguns símbolos são representados por apenas uma letra, e quando é assim, essa letra tem que ser sempre maiúscula, como é o caso do hidrogênio, o flúor, o oxigênio, o iodo, entre outros. Outros são colocados com duas letras, que nem o caso do cálcio e o cloro. Aí a regra diz o seguinte: a primeira letra tem que ser maiúscula, já a segunda letra tem que ser minúscula. Alguns elementos têm um símbolo derivado do nome no latim, então o símbolo fica bem diferente do nome, mas a regra é a mesma: a primeira letra é maiúscula, a segunda letra é minúscula, como é o caso do sódio, o potássio, o enxofre, entre outros. Bom, então agora vamos iniciar a tabela periódica. Todos esses elementos químicos, eles estão organizados na tabela periódica. Ou seja, a tabela periódica existe para facilitar os estudos, para organizar os elementos de uma forma que fique mais fácil compreender, então, esse estudo. Como é que a tabela foi organizada? Na verdade, aconteceram diversas tentativas até chegar no modelo atual da tabela periódica. Hoje, podemos dizer que a tabela periódica, ela tem uma organização em ordem crescente de número atômico. Então, os elementos químicos estão colocados em ordem crescente, começando do número 1 e indo até o número atômico 118. As linhas horizontais são chamadas de períodos. Nós temos 7 linhas, ou seja, 7 períodos. As linhas verticais são chamadas de famílias ou grupos. Nós temos 18 linhas ou colunas verticais. Essas famílias, que são as linhas verticais, são divididas em A e B. A família A, ela é composta pelos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E são chamados de elementos representativos. A família B é do grupo 3 ao grupo 12 e são chamados de elementos de transição. As famílias A recebem um nome especial. Então, a família 1A, ou seja, do grupo 1, primeira coluna, são os metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Do grupo 13 ao grupo 15, a família ela recebe o nome do primeiro elemento. Então, o grupo 13 é a família do boro, o grupo 14 família do carbono e o grupo 15 família do nitrogênio. O grupo 16 são os calcogênios, o grupo 17 são os halogênios, o grupo 18, que é a família 8A ou algumas vezes encontramos como família 0, são os gases nobres. As duas últimas linhas da tabela periódica horizontais, elas representam as famílias dos lantanídeos e dos actinídeos, respectivamente. Elas ficam fora da tabela periódica, já vamos ver. Bom, então mostrando aqui na tabela para vocês. Então aqui, esse númerozinho de cima é o número da família. Então 1A, 2A, aqui, e segue aqui, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Algumas tabelas periódicas, elas podem estar com números de 1 até o número 18, que são as 18 colunas. Também isso é correto. Sempre com 7 períodos. Importante olhar que os únicos elementos do primeiro período são o hidrogênio e o hélio. Do segundo período, nós temos aqui o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Toda tabela periódica precisa ter uma legenda, ela sempre vai ter. E o mínimo que uma tabela vai apresentar é uma tabela como essa, que tem o símbolo do elemento químico. Algumas podem não ter o nome, podem ter só o símbolo, mas elas vão ter sempre um número atômico, que é como nós vamos encontrar os elementos. Essa tabela coloridinha, ela tem ainda na legenda aqui em cima a identificação, quem são os metais alcalinos terrosos, transição,
lantanídeos e actinídeos. Essa aqui, toda essa linha aqui, são chamados os elementos de lantanídeos, essa família. Esses, os actinídeos. Na verdade, eles deveriam estar aqui, ó, sexto período, grupo 3B. Por quê? Como eles apresentam propriedades semelhantes, eles deveriam todos estar um pertinho do outro. Como ficaria muito estranho colocar os elementos para frente, eles foram colocados abaixo na tabela periódica, tá? A mesma coisa os actinídeos. Tá? Como eles apresentam propriedades muito semelhantes, eles não poderiam ocupar todos o mesmo espaço. Então foram colocados logo abaixo. Importante então lembrar, né, reforçar isso. Sempre procurar a legenda na tabela periódica. É ela que vai me informar o que aquele número quer dizer. Mas também nós vamos saber que a tabela periódica ela é sempre organizada de acordo com o número atômico, em ordem crescente. Ó, na horizontal, segue aqui 1, 2, 3, 4 e vai seguindo a numeração, tá? Então, esse aqui tem até o número 118, que é uma tabela atual. Alguns elementos são elementos artificiais, que nós vamos falar depois. Então, aqui um outro modelo de tabela periódica. Essa tabela já tem aqui a massa dos elementos químicos, a massa atômica e o número atômico. E aqui tem a legenda dela. Então, toda tabela vai ter legenda. Algumas são mais completas, outras são tabelas mais simples. Na tabela periódica, nós encontramos algumas divisões, como o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento químico que não tem família, porque ele apresenta características exclusivas. Então, ele é o único elemento na tabela que não tem família. Outro grupo, nós temos os metais, que a maioria da tabela periódica são os metais. Nós temos um grupo de não metais ou ametais, que quer dizer a mesma coisa. Nós tínhamos os semimetais, mas essa classificação ela não é mais usada, apesar de ser encontrada em alguns livros mais antigos, em alguns sites, né? Nós não utilizamos mais, tá? Então, e os gases nobres, que são os elementos do grupo 18. Então, agora nós usamos hidrogênio, metais, não metais e gases nobres. Então, aqui para representar melhor, ó, o hidrogênio é esse único aqui, não tem família. Todos os elementos da cor cinza são elementos metais. Amarelos são ametais ou não metais e gases nobres. Esses rosas que são os que seriam semimetais. Como na tabela periódica atual não existe mais, alguns ficaram na classificação de metais e outros na classificação de ametais. Bom, vou falar um pouquinho de cada grupo agora. O hidrogênio, então, é considerado um elemento com característica única, pois ele possui a propriedade de se combinar tanto com metais como ametais. Os metais são a maioria dos elementos da tabela periódica. Eles apresentam algumas características, como bons condutores de eletricidade e calor, são maleáveis, dúcteis, possuem brilho metálico. A maioria são sólidos, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido. Os ametais são os mais abundantes na natureza. E ao contrário dos metais, eles não são bons condutores de calor e eletricidade. Não são maleáveis e dúcteis, não possuem brilho como os metais. Já os gases nobres, a principal característica dele é a grande estabilidade, ou seja, eles possuem pequena capacidade de se combinar com outros elementos. Eles não precisam fazer essa combinação para existirem. Então, desde 2001, né, a Organização de Química ela abandonou a classificação de semimetais, tá? Então, deixou alguns elementos, como o germânio, o antimônio, o polônio, como metais. Os elementos como o boro, o silício, o arsênio e o telúrio passaram a ser classificados como não metais. Bom, vamos saber um pouquinho mais. Então, todo elemento da mesma coluna, né, mesma família, eles apresentam propriedades semelhantes. E uma coisa também importante, que os elementos do grupo A apresentam um número de elétrons da última camada igual ao seu número. Ou seja, todo mundo do grupo 1A apresenta um elétron na última camada, todo mundo do grupo 2A apresenta 2 elétrons,
e assim por diante. Essa característica vai ajudar a compreender melhor por que os elementos vão se ligar, vão se unir entre si.